De volta com o programa Radioterapia e eu vou falar agora um pouco, tá, gente, sobre a psicopatia, tá certo? O psicopata ou sobre a perversão. O site é o psicologando.com.br. Presta atenção. Transtorno de personalidade geralmente vindo a atenção por causa de um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais. E caracterizado por pelo menos, presta atenção, hein, gente? Site bacana aqui, informação também muito boa, tá? Muita gente, a gente sabe, tá? Que estão na vida de outras pessoas apenas para infernizar. Essa que é a verdade. E muitas vezes você pode estar ao lado de um psicopata, tá bom? Então vamos repetir. Transtorno de personalidade, geralmente vindo a atenção por causa de um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais e caracterizado pelo menos 3 dos seguintes aspectos. Presta atenção, gente. Indiferença insensível para os sentimentos dos outros. Esse é um, tá? Outro. A atitude grosseira e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas sociais, regras e obrigações. Vamos a mais um. Incapacidade de manter relacionamentos duradouros, embora não tendo dificuldade em estabelecê-los. Mais um. Muito baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para descarga de agressão, incluindo violência. Mais um, preste atenção. Incapacidade de experimentar culpa e de lucrar com a experiência, particularmente punição. Mais um. Propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis para o comportamento que levou o paciente em conflito com a sociedade. Presta atenção. Mais um. Bom, pode haver também irritabilidade persistente como uma característica associada. Transtorno de conduta na infância e adolescência, embora não invariavelmente presentes, podem continuar a apoiar o diagnóstico. Presta atenção, tá? Inclui amoral, antissocial, psicopata e sociopata de personalidade. Exclui transtornos de conduta e transtorno de personalidade emocionalmente instável. Numa visão superficial do tema, pode-se imaginar que o psicopata é um louco, um ser desprovido de razão e perigoso, e que por isso deve permanecer longe do convívio social. No entanto, uma visão mais aprofundada sobre o tema aponta nuances sobre este tipo de personalidade e evidencia comportamentos que não necessariamente serão rotulados pela sociedade como loucura. Alguns tipos de psicopata podem estar em qualquer ambiente que frequentamos. Eles têm diferentes maneiras de interagir com os outros, mas o que é semelhante a todo psicopata é o sofrimento psíquico que estes infligem às pessoas do seu convívio. Presta atenção, hein, gente? Apesar de todo o sofrimento que causam, os psicopatas não se percebem doentes. De fato, não acreditam que há algo errado com a sua personalidade e apenas aceitam o fato de que funcionam de maneira diferenciada. Mais do que isso, o psicopata tende a achar que as noções de moralidade e de altruísmo presentes na sociedade são demasiadamente idiotas e sem propósitos. Eles estão convencidos de que estão à frente na escala evolutiva. Presta atenção, gente. Os outros são fracos e merecem ser subjugados. Os psicopatas são predadores de sua própria espécie. Presta atenção. Há uma forte associação entre a psicopatia e a violência.
já que muitas das características que são importantes para a inibição do comportamento violento e antissocial, tais como empatia, capacidade de estabelecer vínculos, medo da punição e culpa, estão severamente diminuídas em psicopatas. Além disso, o egocentrismo, a megalomania, a impulsividade, o baixo controle dos impulsos, a necessidade de poder e controle, tudo isso facilita a vitimização dos outros através do uso de intimidação e da violência. Gente, presta atenção nisso, hein? Mas, na verdade, um psicopata não será necessariamente violento. A sociedade costuma confundir os psicopatas com os assassinos em série dos filmes americanos. É bem verdade que estes assassinos seriais podem ser psicopatas, se não loucos ou psicóticos, né? Porém, a maioria das pessoas que tem este transtorno consegue passar sua existência sem tirar a vida de um ser humano. De qualquer maneira, mesmo os psicopatas não violentos tendem a ser destrutivos em seu convívio social, pois não possuem reatividade emocional profunda, ou seja, não respondem emocionalmente a certos estímulos. A psicopatia é um dos primeiros transtornos de personalidade reconhecidos pela psiquiatria. Philippe Pinel, médico francês, considerado por muitos como o pai da psiquiatria, identificou o transtorno ainda no século XIX. Em seu trabalho como médico àquela época, Pinel percebeu que alguns de seus pacientes tinham uma forte tendência a praticar atos impulsivos e de alto risco, apesar de suas capacidades de raciocínio estarem inteiramente preservadas. Tal fato possibilitou que este famoso médico aprofundasse mais e mais os seus conhecimentos acerca dos comportamentos desses pacientes até chegar a um padrão que possibilitou uma classificação e que ainda nos dias de hoje dirige o profissional de psiquiatria para o diagnóstico desse transtorno de personalidade. De acordo com Philippe Pinel, os psicopatas distinguem-se dos psicóticos por serem acometidos de uma espécie de meniscence delire, ou mania sem delírio, e descreveu um padrão de comportamento caracterizado pela falta de remorso e impetuosidade. Outros estudiosos do tema também identificaram no psicopata a carência de um senso de moralidade. O psicopata é plenamente capaz de identificar padrões de comportamentos sociais no cotidiano e produzi-los com maestria quando lhes convém, sem, no entanto, compreender o significado dos valores que finge possuir. Os processos lógicos do pensamento funcionam perfeitamente. No entanto, ele aprende e utiliza a linguagem sem chegar realmente a compreender o significado do que diz. Há uma falha na integração da emoção com o sentido das palavras. Por ter o seu emocional comprometido por uma espécie de dormência, o psicopata tende a não sentir empatia pelos outros. Além disso, tende a ficar entediado rapidamente, buscando constantemente situações que estimulem reações orgânicas de emoção, com a produção de adrenalina, por exemplo. Nesse sentido, podemos dizer que os psicopatas carecem notoriamente de empatia em suas relações interpessoais, ou seja, manifestam deficiências na habilidade de poder compreender o estado emocional de outras pessoas. Eles só têm apenas uma percepção intelectual dos sentimentos dos outros. Eles, no caso, os psicopatas, eles têm apenas uma percepção, eles apenas percebem de maneira intelectual os sentimentos dos outros, mas de maneira emocional, neca de pitibiribas. Falando, essa fala é minha, não é do texto não. Falhando na ação de entendimento e de aceitação do outro, qualidades que frequentemente atuam individualmente como
tematizadores da crueldade humana. Robert Hare, PhD, professor de psicologia da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, e diretor do laboratório Hare, que é o nome dele, né? Na mesma universidade, é considerado um dos maiores especialistas do mundo no estudo da psicopatia, devido ao grande número de evidências empíricas fornecidas por meio de diferentes pesquisas sobre este assunto. Ele desenvolveu um teste aí, PCLR, usado para diagnosticar casos de psicopatia e útil na predição de comportamentos violentos em potencial. Segundo sua pesquisa, a prevalência da psicopatia estaria em 1% na população mundial em geral. Olha, a gente imaginando assim que 1%, né, da população, né, é pouca coisa, né? Em 100 pessoas, uma só. A gente imagina assim, é pouco. Só que quando vai para a população mundial, aproximadamente aí 8 bilhões de pessoas, então dá uma quantidade muito considerável. Na população mundial, né? Em geral, e subiria para 15 a 20% na população carcerária. Presta atenção, gente. Apesar da baixa incidência na população geral, os psicopatas são os responsáveis por 50% em média dos crimes violentos cometidos nos Estados Unidos. Para Hare, o que se destaca nos psicopatas é a ausência das qualidades essenciais que permitem aos seres humanos viver em sociedade, pois estes não conhecem a lealdade com absolutamente nada, seja com indivíduos, grupos ou instituições, já que só se movem por seus próprios interesses. Na mesma linha, a necessidade de estímulo os leva a assumir grandes riscos de maneira não planejada e irresponsável, sem importar-se com as consequências danosas de sua conduta com os outros. São associais e não necessariamente antissociais. Tudo isso constitui um estilo de vida caracterizado pela impulsividade, nomadismo, instabilidade, oportunismo e irresponsabilidade. Além disso, não são capazes de aprender por tentativa e erro, sendo a punição para eles um meio ineficaz de modelar seu comportamento. Por essa razão, o sistema prisional não é o local adequado para receber pessoas diagnosticadas com esse transtorno. Olha a dica, gente. O psicopata costuma usar uma espécie de charme superficial para conseguir o que deseja do outro. Tem grande poder de manipulação, engano, intimidação e violência no intuito de controlar os outros e satisfazer seus próprios desejos. Carecem de sentimentos de alteridade e, com sua frieza característica, conseguem o que querem e fazem o que bem entendem, violando as regras e expectativas sociais sem o menor remorso, culpa ou vergonha. A partir das características acima descritas, poderíamos concluir que, diante de tal transtorno, sua imputabilidade seria gravemente afetada, o que dificultaria severamente os mecanismos jurídicos de contenção deste tipo de personalidade. Porém, na maioria das legislações internacionais, a psicopatia é um fator agravante e não isenta de responsabilidade penal. Diante disso, Hare defende que os psicopatas são plenamente capazes para enfrentar um processo criminal, normalmente, a partir do ponto de vista legal ou psiquiátrico, não são loucos, já que são capazes de distinguir claramente entre o bem e o mal. Diante do que foi acima apresentado e buscando compreender o fenômeno da psicopatia a partir da psicanálise, podemos considerar o desenvolvimento desse tipo de personalidade a partir de uma estrutura psíquica denominada por Freud como perversa. A personalidade perversa se desenvolve e se estrutura no sujeito a partir da sua maneira como este experiencia o complexo de Édipo
e o medo da castração. Um olhar desatento poderia caracterizar a psicopatia inserida no campo da psicose. De fato, há certa semelhança na maneira como o psicótico e o perverso enfrentam o medo da castração. Além disso, a tradução de alguns conceitos do alemão para o inglês e posteriormente para o português conseguiu dificultar mais ainda a diferenciação de alguns conceitos que já são estabelecidos. De acordo com Flávio Ferraz, em seu livro Perversão Clínica Psicanalítica, no ano de 2000, o tema perversão na obra de Freud passou por sucessivas e significativas alterações. O autor revela 3 momentos essenciais da teorização da perversão por Freud. O primeiro deles, baseado no axioma "a neurose é o negativo da perversão", encontra-se formulado nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905 e em outros artigos subsequentes. Em um segundo momento, o termo relaciona-se com a teoria do complexo de Édipo e já direciona a evolução do termo para o terceiro momento, no qual muitos autores lacanianos acreditam ter surgido a verdadeira essência da perversão e que se encontra no artigo Fetichismo de 1927, quando ganha atenção a figura da recusa da castração e insurge a noção de clivagem do ego. Nesse momento da teoria de Freud, começa a ser delineada a noção de que a perversão se constitui como em uma tentativa de se erguer uma barreira contra a psicose. O conceito de perversão vai então deixando para trás a figura conceitual associada à neurose, que Freud, em um primeiro momento, considerou tratar-se de seu negativo. Em 1920, no artigo A Organização Genital Infantil, 1923, Freud apresentou o mecanismo da recusa da castração, que já indica o amadurecimento do tema para o seu terceiro e definitivo momento. Abre aspas. Sabemos como as crianças reagem às suas primeiras impressões da ausência de um pênis. Rejeitam o fato e acreditam que elas realmente ainda assim veem como o veem. Encobrem a contradição entre a observação e a preconcepção, dizendo-se que isto ainda é pequeno e ficará maior dentro em pouco, e depois lentamente chegam à conclusão emocionalmente significativa de que, afinal de contas, o pênis pelo menos estivera lá antes e fora retirado depois. A falta disto é vista como resultado da castração, e agora a criança se defronta com a tarefa de chegar a um acordo com a castração em relação a si própria. Isso necessariamente nós poderíamos esmiuçar mais detalhadamente, e eu vou convidar um psicanalista amigo para a gente debater isso mais de uma maneira que a gente possa traduzir mais efetivamente para o ouvinte. Programa Radioterapia já de volta, mas a gente falou um pouco aqui nesse site muito bacana, o psicologando.com.br, né, sobre esse transtorno, tá certo? Que é a psicopatia. Presta atenção, gente, a muitos dos comportamentos, né, que o seu parceiro ou a sua parceira tem, né? E você também pode muitas vezes estar lidando com um no seu trabalho, né? Você que vai sendo manipulado constantemente por um ou por uma, né? Então, muito cuidado. Procure ajuda sempre. Programa Radioterapia já está de volta.